Bem-vindos de novo ao nosso vídeo, a nossa série sobre a criação do mundo, passo a passo. Na aula passada, a gente já viu que o que nossos sábios falam, que o mundo existe há em torno de 6.000 anos, é baseado, eles têm alguma fonte, não foi um número qualquer que eles jogaram no ar. Por outro lado, a gente viu também que a ciência chegou num número de 15, 16 bilhões com um cálculo aceitável, embora tenha alguns axiomas, mas de forma geral é um cálculo compreensível, aceitável, cabível. O que a gente faz agora? Como a gente coloca essas duas coisas na balança e acredita nos dois? Como a gente consegue comparar, diminuir a lacuna entre os 16 bilhões de anos e os 6.000 anos? Então vamos lá. Eu queria trazer para vocês 3 novas explicações. A verdade é que cada explicação por si só seria suficiente. Cada uma é boa por si só. Mas, às vezes, já que a gente está tratando de um assunto muito importante, como a gente vai ver na continuação, já que é um assunto que precisa estar muito claro, a pessoa precisa ter uma confiança de que isso daqui, que a idade do mundo que a Torá nos conta é verdadeira, eu vou trazer 3 explicações e cada um pode se sentir melhor com uma delas. Então vamos lá. A primeira explicação é de Rav Yosef Elbo. Quem era Rav Yosef Elbo? Ele escreveu um livro chamado Sefer HaIkarim. É conhecido que o Rambam escreveu os 13 princípios da fé. O Rambam escreve lá quais são as 13 coisas que toda pessoa lhe deve acreditar para que ele tenha uma fé verdadeira e que ele consiga chegar no Olam Haba, no mundo vindouro. Rav Yosef Elbo viveu mais ou menos no século XIV, em 1380. Ele escreve um livro chamado Sefer HaIkarim, no qual ele discute com todos os 13 princípios do Rambam. E lá ele escreve algo extremamente interessante. Presta atenção no que ele fala para a gente. Rav Yosef Elbo fala o seguinte: o mundo, de acordo com a Kabbalah, vai passar por 7 ciclos de 7.000 anos. Ou seja, 49.000 anos, a priori. 7 ciclos no qual o mundo chega em 7.000 e de novo ele começa o segundo ciclo, o terceiro ciclo. Assim, de acordo com a Kabbalah. Porém, explica o Rav Yosef Elbo que a nossa existência, o mundo no qual a gente vive, aqui em volta, se encontra no último ciclo, no último do 7º ciclo. E os 6 primeiros eram ciclos no qual não existiam seres humanos, não existiam pessoas. A gente não estava aqui, Adam Arishon, o primeiro ser humano, não estava aqui. Existia somente um mundo que Deus criou. Esses primeiros ciclos, eles completam então no total 42.000 anos, certo? 6 ciclos de 7.000 anos cada um, 42.000 anos. A gente se encontra no 7º ciclo. Agora você fala o seguinte, mas presta atenção. O Pasuk em Teilim nos diz o seguinte: que elef shanim be'enecha keyom etmol. Um dia aos olhos de Deus são como 1.000 anos para o ser humano. Ou seja, a proporção dos dias para Deus não é a mesma proporção dos dias para o ser humano. Não é relativo, não é exatamente igual. O que para o ser humano, que ele parece para ele que passou 1.000 anos, passou muito, muito tempo, para Deus é simplesmente um dia. É só mais um dia da existência dele. Então fala para você, vamos fazer uma pequena conta de matemática. Uma conta de matemática bem interessante. Eu vou colocar aqui para vocês verem essa conta para ficar mais fácil, para ninguém se confundir com os números. Presta atenção. Se de acordo com o Pasuk, de acordo com esse versículo em Teilim, um dia para Deus são 1.000 anos, um ano para ele são 365.000 dias. Certo? Vamos fazer conta aqui, aquela conta do 3 básica da matemática, vamos passando de passo em passo. Os primeiros 42.000 anos da existência, os primeiros ciclos, não existia o ser humano, não existia o homem, existia somente Deus. Então, se só Deus está nessa existência, 42.000 anos são 42.000 anos divinos, não anos do ser humano. Então, quantos são 42.000 anos divinos para o homem? Fala, você vê, olha que incrível. O mundo existe em dias humanos, digamos assim, há 15 bilhões 330 milhões de anos. Uau! 400, 500, 600 anos atrás, você escreve para a gente que o mundo existe há 15 bilhões de anos. Legal, né? Imagina o que hoje em dia, que faz uns 50, 100 anos, começaram a descobrir que o mundo tem bilhões de anos. Rav Yosef Elbo, ele viu lá no século XIV para o século XV, ele fala para a gente já que o mundo existe há 15 bilhões de anos. Ou seja, não temos aqui uma contradição entre o contado na Torá e a ciência. Porque quando a Torá nos diz que a gente está hoje no ano de 5.780, mais ou menos, isso daqui não é a contagem desde o começo da existência.
Isso daqui é a contagem do último ciclo, o ciclo no qual a gente se encontra. Mas os ciclos anteriores, os primeiros 6 ciclos de 7.000 anos, que são no total 42.000 anos, esses daqui eram um ciclo muito mais comprido. O tempo lá era relativo, o tempo lá era o tempo divino, não era o tempo humano. Se a gente for fazer uma conta baseado no versículo de Teilim, quanto tempo foi? 15 bilhões de anos. Exatamente igual os números da ciência. Essa é a primeira explicação, tá bom? Essa é a primeira forma de comparar os dois. Ou seja, o judaísmo fala de 6.000, a ciência fala de 16 bilhões. Não discutem. Tanto o judaísmo quanto a ciência acreditam em 16 bilhões. Só que a nossa contagem de 6.000 é a partir do último ciclo, e não dos anteriores. Ótimo. Essa é a explicação do Rav Yosef Febo baseado nos estudos da Kabbalah. Vamos para a próxima. E com essa explicação que a gente vai ver agora, a gente vai responder aquela famosa pergunta: quem veio antes, o ovo ou a galinha? O que vocês dizem? Quem veio primeiro? Será que foi o ovo ou foi a galinha? Se o ovo veio primeiro, quem botou esse ovo? E se a galinha veio primeiro, de onde ela nasceu? Então como a gente faz? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A Gemara em Rosh Hashanah nos fala o seguinte: toda a criação, as frutas, as árvores, os animais, tudo foi criado da sua forma mais completa, da sua forma mais poderosa e forte. Ou seja, fala pra gente a Gemara em Rosh Hashanah que tudo que foi criado não foi criado no comecinho, que passou por um processo de evolução, de crescimento, foi tudo criado já pronto. Se a gente chegasse no Gan Eden agora, 2 minutos depois, a gente ia ver uma macieira bonita. Se a gente encontrasse Adão Arishon, o primeiro ser humano, 2 minutos depois da criação dele, e a gente perguntasse quantos anos você tem, ele diria pra gente: eu tenho 2 minutos de vida. Você ia olhar pra ele e começar a rir. Como assim? Um homem alto, cabelos, forte. Como assim 2 minutos? Você tem pelo menos uns 25, 30 anos? Você não tem 2 minutos? Deus criou o mundo já velho, de acordo com a Gemara. A Gemara fala que o mundo não começou devagar, o mundo não começou do zero e foi se desenvolvendo aos pouquinhos, um processo devagar. O mundo já foi criado de uma forma velha. Então olha que interessante, por exemplo. Começou a ficar frio aqui, não? Vocês estão vendo aqui atrás? Conhecem essa montanha aqui atrás? Everest. Esse daqui é o Everest. Quanto tempo leva para uma montanha dessa ser formada? Mais ou menos. Geologicamente, quanto tempo leva para as placas tectônicas baterem, se juntarem e levar a montanha dessa forma? Em torno de 50 milhões de anos. Quanto tempo tem essa montanha? De acordo com o que a gente está falando, essa montanha ela tem só 5 ou 6 mil anos. Não tem 50 milhões. Mas ela foi criada velha. Ela foi criada antiga. Ela foi criada como se ela já tivesse evoluído tudo isso. Tá bom, muito legal, muito interessante, mas o que tudo isso tem a ver com o mundo? A gente falou que o mundo tem bilhões de anos, vai falar que agora o mundo foi criado velho? Se vocês lembram, a gente falou lá no segundo vídeo que o cálculo da idade do universo é baseado no distanciamento das estrelas. Se as estrelas estão se distanciando, quando elas estavam juntas, há quanto tempo foi isso? A gente chegou em 16 bilhões. Presta atenção o que a gente aprende agora baseado na Gemara de Rosh Hashanah. De acordo com a Gemara de Rosh Hashanah, isso que as estrelas estão se distanciando, e se a gente voltar no tempo, a gente vai levar 16 bilhões de anos para encontrar o ponto zero. Isso é verdade se realmente elas foram criadas lá no ponto zero. E a partir de então elas se dispersaram. Mas, possivelmente, baseado na Gemara de Rosh Hashanah, as estrelas já foram criadas distantes e foram se distanciando mais. O nosso mundo, que parece um mundo novinho, um novo mundo novo, com tudo que precisa, ele já foi criado antigo, ele já foi criado velho. Ou seja, o mundo aparenta ter 16 bilhões. De acordo com essa explicação, o mundo tem realmente 5.780 anos, quase 6 mil anos. Isso que, de acordo com o distanciamento das estrelas, a gente chegou na conclusão de 16 bilhões, é porque o mundo foi criado velho. Ele aparenta ter essa idade. Deus colocou essa idade no mundo para abrir portas, para que a pessoa tenha a opção de acreditar ou não acreditar. Se não quer acreditar, ótimo, você tem como chegar num número exorbitante de que o mundo existe há muito tempo. Mas se quer acreditar, eu também te mostro. Eu também te dou a Torá, eu te mostro no que acreditar. Ou seja, de acordo com essa explicação, o mundo tem realmente 6 mil anos, só que ele aparenta ser muito mais velho. Tem mais uma explicação que eu quero dar, mas eu vou deixar ela para o próximo vídeo, porque ela é extremamente importante e ela também trata não só dos assuntos da criação, mas de toda essa discussão, de todas essas diferenças entre a Torá e a ciência. Espero vocês na continuação para mais uma resposta. Até mais.